Podem abrir no livro de Romanos 11. Romanos 11, 34. Vou ler de 34 a 36. Não, eu vou ler de 33. 33 a 36. Podemos ler juntos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Bendito Senhor, seja o teu nome por tua palavra, pelo teu ensino, pela vida que nos traz em Cristo Jesus. Que essa palavra venha frutificar poderosamente em nosso coração, e somente a ti daremos honra e glória em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Podem sentar. Deus é insondável. Deus é insondável. E nosso tema, nesse mês, estamos falando, ou terminando de falar, né, sobre as portas da obediência. E a primeira coisa que eu quero dizer nessa manhã é que pecado é desobediência. Né? Pela desobediência, nós, de fato, chegamos a esse lugar. Necessitados de um Salvador, necessitados que a misericórdia de Deus viesse sobre a humanidade que se perdeu dos propósitos de Deus. Nós não podíamos alcançar nem compreender os caminhos de Deus para nós, que são os caminhos perfeitos, né? A vontade de Deus que é perfeita. Então, a nossa condição era não poder alcançar, compreender, receber a vontade de Deus na nossa vida. E isso é muito importante que a gente saiba, porque às vezes podemos pensar que, puxa, eu não queria, agora eu quero. Não, eu não podia nem querer, nem desejar. Havia uma fome dentro de nós que não se podia conceber, entender, conhecer, nem a profundidade disso. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem condição de nem entender que estávamos perdidos, porque andávamos no engano, na mentira, fazendo a vontade dos pensamentos, dos sentimentos, das circunstâncias ao nosso redor, ou seja, navegando em águas, né, agitadas para lá e para cá, sendo levados para lá e para cá, sem compreender, e muitas vezes não sempre, né, sofrendo as consequências disso daí. Então, eu gosto de pensar, de ver quão grande foi a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, quando olhou para nós e nos viu perdidos, né, por causa do pecado. E qual foi o seu amor e a sua graça, a sua misericórdia, se moveu para nós, né, em nossa direção, porque nós não tínhamos como nos mover para ele, estávamos perdidos mesmo, né? E vivendo uma vida dissoluta, abominável, né? Blasfemos, uma vida que blasfema todo o tempo contra Deus, contra seus propósitos, contra a sua santidade, contra a sua justiça. É só olhar para o mundo. Então, era uma vida sem Deus. Não é? Sem Deus. Quer dizer, esse é a origem de todos os problemas. A origem de todas as questões, de todos os problemas na vida de cada pessoa. É porque ela está separada de Deus.
É porque ela não conhece os caminhos de Deus. Porque ela não tem o amor de Deus. Ela não tem a glória de Deus sobre ela. E o pecado é esse fosso profundo, é esse abismo sem fundo, né? Que é onde toda a humanidade se meteu por causa da desobediência. Então, tem duas raízes. A desobediência, o pecado, trouxe para nós duas raízes que nascem conosco, que todos nós sabemos aqui, temos falado muito disso, né? Aprendido, que é o orgulho e a rebelião. O orgulho e a rebelião. E o fundamento de dentro de cada um, os fundamentos de dentro de cada um, são contrários à obediência. Porque o orgulho e a rebelião. Isso é contrário à obediência. Então, é como Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. Porque em mim eu vejo outra lei que me leva para o outro lado, para a desobediência, para viver uma vida contrária a Deus. Por quê? Desobedecer é natural para o homem pecador. É natural, é só olhar uma criança. É só nós olharmos uma criança que ainda não discerne bem ou mal, a mão esquerda da mão direita, mas que quando você diz para ela não faz isso, é aquilo que ela quer fazer. É aonde ela vai. Ninguém ensina uma criança a desobedecer. Ninguém ensina. Ela simplesmente, desde pequenininha, sem consciência, ela já faz. Porque é algo natural. Dentro dela já tem a inclinação. E já tem essa raiz do orgulho e da rebelião. Essa é uma consequência do pecado, que trouxe para nós uma outra natureza, uma natureza pecadora. Plantou dentro de nós uma semente de pecados, uma árvore que vai crescer e que vai dar um monte de frutos do pecado. Então, as consequências disso primeiro, a autossuficiência. O que é a autossuficiência? É administrar todas as coisas a partir de nós mesmos, né? No livro de Provérbios 3, versículo 7, está escrito: não sejas sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparte-se do mal. Então veja que isso aqui está falando da autossuficiência. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tipo, não, eu sei, eu não vou ouvir ninguém, porque eu já sei, né? Tudo. Essa autossuficiência te coloca num lugar onde você é o mais sábio de todos e você sabe exatamente tudo que vai fazer, e que geralmente nos leva ao buraco, nos leva à queda. Chama-se autossuficiência. Mas a Bíblia nos diz que a nossa suficiência é o Senhor. Está escrito isso. Todas as nossas fontes estão nele. Então, a nossa suficiência, nós só somos suficientes nele. Sozinhos, nós não somos suficientes. Não gerimos a nossa vida. A segunda consequência dessa desobediência é a compreensão distorcida das coisas. Né? Nós temos uma compreensão que distorce a realidade das coisas. E isso nos leva a fazer escolhas equivocadas. E decisões muito ruins que trazem consequências. Algumas decisões, algumas escolhas trazem uma consequência pequena, dependendo da decisão que você toma, da escolha, né? Mas algumas escolhas, as consequências você vai levar o resto da sua vida e vai te cercear, te impedir de alcançar, alçar alguns voos, vai podar as suas asas.
consequências das escolhas equivocadas, decisões ruins, por causa de uma compreensão distorcida da realidade, a partir até de você mesmo, do como você enxerga as coisas. Porque Efésios 2:2 diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Sem Deus, a gente anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo as inclinações, vivendo, né, pelas inclinações da carne, fazendo a vontade dos sentimentos, dos pensamentos, né, das sensações, e isso vai nos levar a fazer decisões equivocadas, erradas, escolhas erradas. E a terceira consequência dessa desobediência, desse pecado, é a aversão às autoridades. Bom, isso nós estamos olhando hoje, né? Quando os limites são todos quebrados, que hoje nós estamos vivendo um tempo onde os limites foram retirados, não há mais limites, há uma sensação, é uma sensação de liberdade, que eu posso fazer todas as coisas, mas os limites existem, né, como proteção para nós. E a aversão à autoridade. Então, a gente vê que há uma insubordinação generalizada. Não aceita ordens. Então, começa de dentro de casa. Já não aceita as ordens dos pais, das mães, já não reconhece a autoridade dos pais, não reconhece a autoridade de professores, não reconhece autoridade nenhuma. E quem não reconhece a autoridade no que vê, não reconhece a autoridade quem não vê. Então, não reconhece a autoridade de Deus. Certo? Nós somos provados pelas coisas que nós vemos aqui. Pela nossa vida, as nossas relações, da nossa vida natural aqui. Né? Se eu não reconheço a autoridade de ninguém, eu também não reconheço a autoridade de Deus. E a Bíblia, isso é um princípio, a Bíblia fala sobre quem não ama quem vê, também não ama quem não vê. Se você não ama seu irmão que vê, se você não prova esse amor no seu dia a dia, né? Com a pessoa que você convive, que você vê, como é que você vai dizer que não, eu amo a Deus? Não amo. Está em completa insubordinação, porque não anda nos seus caminhos. Anda à revelia da sua palavra, né? Dos seus princípios. E isso essa condição de pecador. E muitas pessoas ainda vivem no ambiente de igreja e ainda andam na insubordinação. Nós estamos vendo isso na internet, nós estamos vendo isso quando irmãos lutam contra irmãos, né? Diante do mundo, disputam placas e tantas coisas que impensadas. Jamais a gente pensaria que fosse ver. Na minha vida, eu jamais pensei que fosse ver. Há uma insubordinação grande no coração das pessoas. Não estou falando das pessoas que estão lá fora, de todas as pessoas. Porque se estamos falando da falta de obediência, e se Deus trouxe essa palavra que essas portas nós temos que entrar, é porque estamos falhando nisso, né? Nós precisamos rever os nossos posicionamentos. E aquilo que nós pensamos e entendemos sobre isso na nossa vida cotidiana. É uma insubordinação hoje, né, no mundo generalizado. Mas o nosso caminho, ele é contrário ao mundo. Se o mundo está indo para lá, você vê todo mundo andando para aquela direção, pode ver que nesse lado tem alguma coisa estranha. Porque aquele que, a palavra diz, aquele que quer seguir geralmente, vai ser perseguido. Porque vai mostrar com a sua vida, né, em Cristo, o pecado. Vai denunciar. Não é denunciar falando, é denunciar vivendo a vida de Cristo Jesus. Escolhendo os princípios de Deus. Amando quando as pessoas odeiam. Certo? Quando o ódio é comum.
declarando que o Senhor é a nossa suficiência. Amém, Jesus. E tantas outras pontos que o mundo enaltece e nós andamos de forma contrária. A quarta consequência disso é a vaidade excessiva, que também é outra coisa no mundo muito forte. Colocar o seu próprio ego no centro de tudo. Você precisa ser servido, você não serve. Ele está batendo esse tempo, né? Porque, na verdade, Jesus disse, aquele que é grande no reino é o que serve. No mundo é o que é servido. Então, é diametralmente contrário. É contrário. Jesus veio e mostrou que o grande, ele é o Senhor, ele é o mestre. E ele parou para lavar os pés dos seus discípulos. Num tempo onde o lava-pés era algo normal, né? Era ali cotidiano. Quando se recebia alguém, o servo vinha e lavava os pés dos seus senhores. Jesus, então, para lavar os pés dos seus discípulos. E eles estranham isso. Pedro, então, fala, não vai lavar nunca os meus pés, porque se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Por quê? Assim como você está me vendo fazer, é assim que você vai fazer. Era um conceito completamente contrário. Certo? Então, a gente vê, no contexto daquele tempo, que isto era bem marcado, havia servos e havia senhores. No contexto do nosso tempo, isso não é uma coisa bem marcada, porque aqui todos são incentivados a buscar um lugar de senhor. E de ter servos, ter fama, ter dinheiro, ter posição, para poder pagar vários serviçais. Não é? Então, aqui todos são incentivados a isso. Mas naquele tempo isso era bem claro. Por quê? Porque havia senhores e servos que não iriam sair daquela posição. Eram comprados. Então, eles lavavam os pés. Era um lugar onde as pessoas sabiam que aquele era o meu lugar. E o Senhor. Então, Jesus vem e ele quebra isso. E ele era o mestre, o Senhor. E ele lava os pés dos seus discípulos. Ele se coloca no lugar do servo, que era uma posição mais baixa. E ele veio para servir. Ele disse, no reino do meu Pai, maior, aquele que é maior, é o que serve. Eu imagino que nó que não deu na cabeça daquelas pessoas. E que nó não dá na cabeça das pessoas hoje, porque há uma insubordinação de vir para esse lugar. Porque no mundo, o mundo empurra para que esteja num lugar de glória, né? Um lugar elevado. Então veja que o nosso caminho é o contrário. Não é que nós não possamos ascender nas nossas posições no mundo, na nossa profissão. Nada disso existe, né? Essa ascensão, quando você estuda, quando você trabalha, quando você se forma, quando você realmente tem uma profissão. Há conquistas. Mas o Senhor está dizendo que ainda que você esteja neste lugar com Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado nas alturas, na maior posição deste universo. Amém? Amém? Senhor absoluto de tudo, desde a eternidade, Deus. Ainda que estejamos numa posição elevada no mundo, mas nós precisamos entender que o nosso lugar é de serviço. Amém? Amém? E agora, então, que existem dois reinos, né, bem marcados. Um é o reino do mundo, outro é o reino de Deus. Um é o reino das trevas, outro é o reino da luz. E que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz.
E que nós sabemos que este reino que hoje começa no nosso coração, no coração de quem crê, mas vai chegar um dia que Jesus virá e ele vai governar sobre todas as nações. O reino de Deus será visível diante de todos os olhos. Todos verão, todos se prostrarão diante do Rei Jesus. Nós sabemos disso. Sabemos que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Amém? Amém. Sabemos que este é um tempo que nós estamos vivendo aqui, que vai chegar o momento onde virá juízo de Deus, onde virá todas as profecias serão cumpridas e o nosso rei vai voltar. Então, veja bem, o nosso caminho em Cristo é nos desprendermos do mundo. E, na verdade, é mirar o reino vindouro. Porque Jesus ressuscitou. Amém? E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. E governaremos com ele. Nós estaremos com ele para sempre. Amém? Então nós não podemos nos enganar nas conquistas do mundo, como se ali estivesse a nossa segurança. E hoje até tem uma nova geração que se volta para isso como se isso fosse a sua segurança. Mas a nossa segurança é Cristo. Amém. Glória a Deus. E tudo que nós conquistamos nesse mundo, nós fazemos como os anciãos. Entregamos a coroa, ó Rei Jesus. Tudo que nós conquistamos aqui não é nosso, é dele. Amém? Nós vamos usufruir? Sim. Mas no momento específico, quando ele disser, agora coloca tudo, porque eu preciso disso tudo aí para fazer um projeto no mundo. Para ganhar as pessoas. Então você tem que entender que não é seu, é dele. Amém. Amém? Amém. Tudo que nós temos no mundo, tudo que ele nos dá, as posições, as conquistas e tudo que nós vamos desenvolvendo das habilidades que são dele em nós, que ele nos deu, as virtudes, tudo. Nós vamos administrando na nossa vida. Amém? Mas é para servir. É para servir. E quando ele disser, te deu muito, quando ele te disser, agora pega isso e coloca. Ali, ó, no meio, no montante. Para quê? Porque tem um grande projeto de avivamento. E precisa desse dinheiro, desse para poder abrir as contas do mundo. É isso. É assim. Não é lindo isso, gente? Não é lindo? Isso está dentro da obediência. Amém? Porque a obediência vai depender do desapego. Vai depender muito desse desapego. E essa aí estava dentro da vaidade excessiva, né? A outra consequência daquele orgulho e rebelião é a dificuldade de identificar os próprios erros. Uma dificuldade de olhar para si e falar assim, gente, eu estou errando nisso. Como nós precisamos de quebrantamento. Esse é o lugar de força. É o arrependimento. É o quebrantamento. Quando Deus te dá esse quebrantamento, quando você vai e quebranta, esmiuça o seu coração, você pode acreditar que você está indo no lugar certo. E busque esse lugar de arrependimento. Busque esse lugar de quebrantamento. Né? E a Bíblia nos diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não deixe que nenhuma raiz de amargura esteja em você crescendo. Ouça a voz do Senhor e vai para o lugar do quebrantamento. Amém? E por fim, a rebelião aberta. Que é isso? Que nós estamos olhando uma rebelião aberta. Eu fiquei consternada quando vi agora o fato de uma professora ser cercada às 11h30 da manhã na escola por alunos que fizeram toda sorte de maldade com ela dentro da escola.
humilharam de todas as maneiras, cercaram, humilharam de todas as maneiras. Adolescentes. Foi uma coisa assim terrível. Isso está acontecendo direto. O que é isso? Rebelião aberta. Já não tem mais autoridade, é uma rebelião aberta. E é isso que está vigorando no mundo. Então, Deus está nos chamando para entrar por essa porta da obediência, né? Primeiro, porque não vai ser tolerado nenhuma raiz de desobediência junto dele. Não vai ser tolerado. Em Romanos 1, 28, tem algo que... Lá no capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Vê, gente, presta atenção. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, endurecido o coração, o próprio Deus os entregou. Ele não precisou punir, não. A punição maior que nós temos é o pecado, né? É viver longe e não poder retornar. Então, Deus está falando. Nós estamos ouvindo. Se vamos endurecendo o coração, vai chegar um ponto e falar assim, tudo bem, então, entrega as próprias paixões. Misericórdia, não faz isso não, Senhor. Não deixa não faz isso não. Eu prefiro morrer a voltar para aquele lugar. Porque eu sei que aquele lugar é morte. Então, o Senhor me leva. Entendeu? Ele entregou. É isso aí, é o pior dos castigos. É você ficar na sua própria sorte. Né? Porque não vai tolerar nenhuma raiz de desobediência. E esse é o lugar da nossa destruição. Nós mesmos, no estado de desobediência a Deus. Esse é o lugar da destruição. Você está esperando Deus vai me destruir, porque eu estou falando, não. Destruição é Ele te deixar andar à deriva. Aí é a sua destruição. Porque não se pode misturar raízes. Ou você está no mundo ou você está no reino de Deus. A Bíblia diz que as coisas se discernem espiritualmente, né? E o lugar onde desfrutaremos com o Senhor será o lugar de perfeição. Amém. Amém? Perfeição. Ele é perfeito. Amém. E, em segundo, Jesus é a porta que se abriu para nós porque ele obedeceu. Olha a vida de Jesus, uma vida ilibada. Ele obedeceu até a morte de cruz. Filipenses diz que ele se humilhou, ele obedeceu, ele se humilhou. Nós temos que trilhar esse caminho, porque o velho homem, ele é altivo. Empedernido, altivo. Ele é assim, é o do DNA. Então, nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Amém. Que sendo Deus, ele não considerou essa usurpação de ser Deus, e ele se humilhou, tomando a forma de homem, na forma de servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Jesus fez questão de deixar registrado sua vida de total obediência ao Pai. Aí, olha só, em João 5,19, como ele fez questão? 5,19. Ele diz: então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo que este fizer, o filho faz também. Porque ele deixou registrado essa vida de obediência. Amém? Em João 14:10 também ele fala,
Isso, em várias partes. Eu estou dando só 2 aqui. 10, que ele diz: você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, ele deixou registrado a total obediência, uma vida de obediência subordinada ao Pai. Então, Jesus pautou a sua vida pelo que emanava do Pai. E por causa disso, nós podemos entrar pela porta da obediência. Amém. Amém? De Jesus, ouvindo a voz de Jesus, que é a voz do Pai, que é a voz do Espírito Santo. Glória a Porque os Deus. 3 são Aleluia. um. Amém. Amém? Então, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Então, o segredo para permanecer nesse lugar de obediência é reconhecer e seguir a voz do pastor, Amém. a voz de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, agora eu vou terminando, falando sobre os fundamentos para a perfeita obediência de Deus. Aí nós vamos lá para Isaías 55. O livro de Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Vocês guardem essas palavras, hein? Versículo 8. Amém? Acharam aí? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Agora eu pergunto: você está disposto a andar pelo caminho do Senhor, que não são os seus caminhos? Isso quer dizer, não é o caminho da sua vontade, do seu pensamento. Não é o caminho que você está inclinado para entrar. Não é aquele que está com vontade de fazer. São os caminhos do Senhor. São os pensamentos do Senhor. Sabendo que os caminhos e os pensamentos do Senhor são de paz ao seu espírito. Glória a Deus. Aleluia. Paz. Amém. Amém? Amém. Então, tem esse fundamento para a perfeita obediência de Deus. E o primeiro que eu quero colocar aqui é o temor a Deus. Provérbios 19:10 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Você quer sabedoria para viver? Amém. Tema a Deus. Amém. E busca os seus caminhos, né? Esse é um temor, não é um temor, gente, de castigo. O temor do castigo é do Velho Testamento. Temor de que Deus vai me castigar. Eu errei, agora Deus vai me castigar. Muitas pessoas manipulam as outras pelo medo. Medo de Deus. As pessoas têm medo de Deus. Porque pensam que ele vai agora jogar uma seta. Sobre Jesus recaiu a ira de Deus, toda a ira de Deus, por causa do pecado. Então, o temor a Deus que nós temos hoje é o temor reverente de quem reconhece que o Todo-Poderoso reina sobre nós. Amém? De que quem deseja, porque teve o seu coração mudado, deseja fazer a vontade de Deus, de que sofre quando resbala o pé, de que dói lá dentro, porque nós temos o próprio Deus habitando em nós. E dizendo, ele disse, quando você
for para a direita ou for para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém. Que voz maravilhosa é essa do Pai? Que quando a gente está sofrendo porque errou, porque pecou, ele vem com constrangimento dentro, né, de nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e dizendo: querido, o caminho é esse, volta. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. É a expressão do mais alto amor, a expressão do amor de Deus. É quando ele vem e nos constrange a retornar para o caminho, ao arrependimento, ao quebrantamento. E nós choramos, pedindo perdão a Deus. Que momento glorioso é. Até aquele raio da cara, aquele rei, que misericórdia, da Jezabel, casou com a Jezabel, que fez o povo entrar por caminhos ruins. No dia que ele estava lá quebrantado, Deus quebrantou o coração. Difícil para a gente, assim. Quando eu passo por esse texto, e Deus fala: você não vê o meu servo lá, ó, meu servo? O meu servo lá quebrantado? Eu não posso fazer isso com ele. Está quebrantado. Eu estou olhando. Ele de fato quebrantou, chorou, quebrantou. Que dirá nós aqui que estamos em Cristo, né? Amém! Que lugar maravilhoso que é esse lugar de obediência, gente. Que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Mesmo. Então, o temor a Deus é esse respeito, é esse amor ao Pai, o desejo de estar ali, debaixo da sua supervisão. O segundo fundamento é fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ou seja, não é que ele existe, é que ele é real na sua vida. É isso. Creia que ele é real na sua vida, amém? E que recompensa os que o buscam. Não é uma fé que se baseia só numa expectativa de mudança das suas circunstâncias, ou tirar seu apelo, falar assim: eu tenho fé que Deus vai me tirar disso, que vai resolver isso. Eu tenho fé que eu vou sair dessa situação, que Deus vai fazer. Isso quer dizer, você está se colocando no centro do processo. Se Deus está falando: meus caminhos são mais altos, a minha vontade é mais alta. Você não pode compreender, muitas vezes, a tribulação que está passando. Você não pode compreender que seu ente querido, agora nós temos um querido pastor que perdeu sua esposa aos 62 anos. Os seus filhos, uma casando agora. Qual a expectativa eles têm? Nós vamos ver até velhinho, né? Juntos, né? Nada virá. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Né? Nada vai acontecer comigo. Só que, quando nós chegamos na palavra, vemos Paulo dizendo que você tem que se regozijar na tribulação. Porque a tribulação, se alegra com a tribulação. Porque a tribulação produz paciência, perseverança, vai arraigar a sua fé. Não vai ser com qualquer cara feia que o diabo vai te tirar do caminho. Não é qualquer circunstância. O sol nasce para justos e injustos, queridos. Nós estamos nesse mundo sujeitos a tudo. Aí você vai falar: Deus não me guardou. Guarda sim. Eu vou crer até o fim. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que o fruto da oliveira minta. Ainda que eu sei que quem é Deus. É esse nível de intimidade que faz com que as pessoas deem as suas vidas. Você morreria por Cristo? Agora eu te pergunto. Você morreria por Jesus? Fala assim: Jesus, dou a minha vida por ti, pela tua palavra. Às vezes aí morreria? Ou está naquele nível de fé: Senhor, conserta a minha vida.
Conserta, tira essas consequências das bobagens que eu fiz lá atrás, muda tudo, conserta, tira, porque a minha fé em ti é para isso. Para que o Senhor entre nas minhas circunstâncias e deixe tudo aplainado à minha volta, porque eu não quero passar por nada. Certo? Não. A fé diz respeito para quem ele é. Aleluia. E a fé. Glória a Deus. Amém? Amém. A fé diz respeito e aponta para isso. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Eu existo porque ele existe. Eu respiro por causa dele. Amém? Amém. Então nós temos que chegar nesse nível. Glória a Deus. Esse é o fundamento da perfeita obediência. Temor a Deus, fala temor a Deus, fé. E agora, terceiro ponto é entrega. Provérbios 3:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Aquieta o seu coração, sossega. Sossegai. Olha que lindo. Sossega. A tempestade, tá? Sossega. Na hora da tempestade, você diz, Senhor, nós vamos perecer, você não está vendo? Oh, homens de pequena fé. Levantou a mão, parou a tempestade. Isso é só para você saber que eu estou aqui. Mas mesmo que a tempestade continuar, eu estou aqui. Certo? Seja na bonança ou na tempestade, fala, Senhor está aqui. Está nesse barco. Então eu não temerei. Não temerei. Quarto é a parte última, tá, gente? Renúncia. Lucas 14:33. Jesus. Palavras do nosso Jesus. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus deixou a glória e se humilhou em forma de homem até a morte. A renúncia está na base do projeto de salvação. Aleluia. Renúncia dos apetites da carne, renúncia do mundo, renúncia de todos os prazeres que são transitórios no mundo. Amém? Amém. Renúncia de quebrar os princípios de Deus na sua vida. Vocês não estão jogando na bet, não, então? Jogo é diabo. Eu quero sempre falar isso para vocês. Jogo é diabo. O princípio bíblico é trabalho. Amém. Amém. É pelo trabalho que se aumenta a riqueza. É pelo trabalho que se aumenta a riqueza. Não é jogo, é diabo. Ele vai destruir a vida da pessoa. Ok? Então, queridos, concluindo, Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Aí Jesus falou aos discípulos naquela conversa lá com a samaritana, ele disse, quando os discípulos chegaram, uma comida tenho para comer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Amém. E realizar a sua obra. E em outro momento ele disse, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A vontade do Pai é que nós estejamos submissos a Jesus. Amém. Jesus foi perfeitamente obediente e nos ensinou o caminho. Amém? O Pai nos capacitou pelo Espírito Santo para cumprir esse propósito. Colocou aqui para dizer, ó, você está desobedecendo aqui, volta. Esse é o caminho. Andai por ele. E ainda vimos lá em Apocalipse, fiel até a morte. Amém? Amém. E eu te darei a coroa. Amém. Vale ou não vale a pena, gente? Amém. Claro que vale a pena, né? É percorrer o caminho da obediência.